Salve nação! E a seleção brasileira, hein? A que você propuseram a jogar, um time muito ingênuo, muito fraco, acho que isso foi um ponto negativo. O Brasil... Ancelotti é maior do que qualquer jogador da seleção brasileira. Bora lá então ver o que o Galvão Bueno e Mauro César acharam da goleada da seleção. Olha, 5-0 em cima da Coreia. Eu já transmiti um 5-1 em cima da Coreia, na última Copa um 4-1 em cima da Coreia. Também já teve jogo ali de 3-2, mas o Brasil sempre se dá bem com o time coreano. Como a gente falava antigamente, eles são rápidos, são velozes, têm esquema tático, se destacam no futebol asiático, mas tem a cintura ainda um pouquinho dura. Quando se parte com habilidade para o drible, acaba se levando vantagem. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é a confirmação de que Ancelotti é maior do que qualquer jogador da seleção brasileira. As entrevistas concedidas antes do jogo, quando ele diz assim, eu não quero ver ninguém tem que ir para a Copa do Mundo pensando em ser o melhor do mundo, tem que ir para a Copa do Mundo pensando em formar um coletivo para ganhar a Copa do Mundo. Ele passou todos os recados nas coletivas, imagino que ele deve ter conversado com os jogadores. E ele parece estar acreditando neste esquema com 4 atacantes, que fica muito com o cara de futebol brasileiro, aquele futebol brasileiro mais antigo que a gente gostava mais pela habilidade, pela capacidade de movimentação, de troca de passes, de ocupar o espaço, mas principalmente dos lances individuais. Porque quando você pega um time, como jogou a Coreia jogou com 2 linhas de 4, mais 2 jogadores no espaço que não dava um palmo. Então, se não tiver velocidade na troca de bola, se não tiver inversões para um lado ou para o outro, mas principalmente se não tiver os lances individuais, a coisa não acontece. Então o Brasil foi bem, a defesa não foi sequer testada, mas esse meio campo, com o Casimiro, com o Bruno Guimarães, aliás, o Bruno Guimarães jogou uma partidaça. Eles, além de volante, eles se aproximaram da área, foram armadores também, ou seja, em certo momento nós tínhamos 6 atacantes. Cara de futebol brasileiro de um pouco mais para trás, né? Isso está me agradando, porque foi o Bruno que enfiou a bola espetacular para o Estevão fazer o primeiro gol, foi o Casimiro que enfiou a bola para o Rodrigo fazer o outro gol. Vini Júnior e Rodrigo se entenderam bem. Estevão pela direita foi um espetáculo, é um garoto que tende muito a crescer. Eu acho que falta o Estevão para entrar nesse time. Matheus Cunha talvez seja o a ser sacrificado aí, se o Brasil quiser jogar dessa maneira. Então, ele parte para um futebol altamente ofensivo, baseado na habilidade, na capacidade de movimentação dos homens de frente, tanto que o Vini veio para o meio, foi para a direita, jogou pela esquerda, fez o gol como fazia no Real Madrid, uma bola esticada, partiu velocidade, driblou o zagueiro, deu um toquinho na saída do goleiro. Rodrigo, o melhor em campo, talvez o melhor em campo. Aliás, os grandes destaques acabaram sendo o Bruno Guimarães, o Rodrigo, o Estevão e o próprio Vini Júnior. Então temos Rafinha, talvez seja Rafinha entrando no lugar do Matheus Cunha. Vamos esperar os próximos jogos. Vem Japão por aí agora. Vamos ver se ele repete o time. Acho que devia repetir para ver o que acontece. O Japão tem um pouco mais de habilidade individual do que a Coreia. Vamos ver o que pode acontecer na terça-feira. Aí vem 2 jogos contra 2 times africanos. Já é um futebol diferente. Mas eu quero esperar mesmo, é o confronto. Falam aí, prometem aí França, prometem aí Croácia, esses confrontos lá para o ano que vem, para ver se vai funcionar contra um time que tenha mais capacidade ofensiva, esse 4-2-4 que tenta virar um 4-4-2 quando vem para a defesa, né? O Rodrigo e o Matheus Cunha vinham mais para trás para ajudar a defesa, para formar ali junto com o Casimiro e com o Bruno Guimarães. A história é a seguinte. Gostei. Vi lances bonitos, vi jogadas individuais, vi movimentação na frente e vi todo mundo praticando futebol, mas de forma coletiva, apesar da capacidade individual de cada um. Será que nós vamos ter um técnico italiano mostrando ao Brasil como deve ser jogado o futebol brasileiro?
Tomara que seja, ele é o mais bem pago do mundo, ele é o melhor do mundo, ninguém mais do que ele tem capacidade para fazer isso. Vamos fazer uma coisa, esperar o jogo contra o Japão, vamos esperar os 2 jogos contra os times africanos. Eu quero ver jogar dessa forma contra times europeus que tenham capacidade ofensiva. Aí, se funcionar, aí a gente vai para a Copa mais animado. Adversário, acho que ele não testou o Brasil como eu, pelo menos, esperava que testasse, porque essa coisa de jogar contra outras escolas, né? Mas a escola asiática, no caso aí o time sul-coreano, muito fraco, muito ingênuo, talvez treinado por um outro técnico, esses mesmos jogadores conseguissem fazer algo melhor no enfrentamento com o Brasil. Mas da maneira que se propuseram a jogar, um time muito ingênuo, muito fraco, acho que isso foi o ponto negativo. O Brasil não foi exigido nesse jogo, mas foi bom para que os jogadores mostrassem qualidade e aquela coisa, como o resultadismo é muito importante no futebol, ainda mais aqui no Brasil, vão parar de repente, reclamar tanto, muita gente vai começar a ter uma esperança. E eu acho que essa esperança ela é pertinente não pela Coreia do Sul, mas pela qualidade dos jogadores brasileiros. A geração não é ruim. Essa história, a geração é ruim, ela não é ruim. Talvez não tenha ótimos jogadores em alguns setores. Laterais, por exemplo, grandes laterais, como no passado. Não tem. Mas é possível sim montar uma equipe boa, competitiva, sem tantos jogadores geniais. O Brasil já foi campeão do mundo com alguns atletas no time titular que não eram fantásticos e outras seleções também já conseguiram o título mundial da mesma maneira. Então eu acho que ele consegue até lá, até a Copa, eu acho que ele vai conseguir montar um time que vai brigar, vai competir. O Brasil, imagino que ele vai competir lá nos Estados Unidos, México e Canadá. E aí, nação, até que enfim a seleção brasileira voltou a jogar bem. Mas pegou cachorro morto, Coreia é um adversário muito fraco. Cara, acho que não importa, né? Quando a seleção brasileira pega um adversário muito fraco, a expectativa é que o Brasil vença fácil como venceu a Coreia. Eu acho que é isso. O Brasil ele precisa pegar adversários fáceis e não tomar conhecimento. Foi o que a gente conseguiu ver. Na eliminatória a gente não conseguiu. Muitos adversários fáceis, adversários que nem vão para a Copa. O Brasil teve muita dificuldade nas eliminatórias. Uma dificuldade imensa. Dessa vez não. Dessa vez o jogo flui um pouco mais. Eu acho que a partir do momento que o Ancelotti vai conhecendo mais o elenco, vai melhorando a seleção. Hoje já colocou Vini Júnior, Rodrigo e Estevão, um para jogar perto do outro. Gostei também do Bruno Guimarães. Foi uma seleção brasileira com mais cara de Brasil. Serve para deixar a gente iludido? Serve, infelizmente. Eu achei que a gente iria para a Copa do Mundo sem essa ilusão, mas tá voltando aos poucos, não é igual foi a ilusão de 2018, 2022, não é 2006 pra galera mais antiga, onde tinha o quadrado mágico, nada disso. Agora, que pelo menos fica uma esperança que o Brasil possa competir, como disse o Mauro César, contra adversários que vão brigar para ser campeão da Copa, isso deu para ver. E ó, vale lembrar, hein? O Ancelotti, comissão técnica da seleção brasileira, os caras não são bobos não. Os caras estão acostumados a enfrentar jogadores como esse. A gente não vai ver o que a gente viu nas últimas Copas com o Tite, com leituras erradas de alguns jogadores, principalmente aquele jogo da Bélgica, vocês se lembram de 2018, falando que o De Bruyne ia ter que voltar para marcar o William. De Bruyne jogou livre, leve, solto, fez gol, deu assistência, enfim. O Ancelotti não é trouxa não, Ancelotti conhece os jogadores que está enfrentando. Mas ó, bora botar fogo na discussão. Quero saber se você gostou da atuação da seleção brasileira aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher de like esse vídeo. Valeu, até a próxima!